Nesta aula de pesquisa operacional, nós vamos falar sobre o problema da designação. O problema da designação também é conhecido como o problema da atribuição. E aqui temos o termo em inglês, que é Assignment Problem. E ele trata da distribuição de tarefas a agentes. Esses termos tarefas e agentes são dois termos genéricos, que vão mudar dependendo do problema que a gente estiver analisando. Imagine uma situação em que haja N pessoas disponíveis para realizar N atividades diferentes. E a gente gostaria de designar uma pessoa para cada atividade. As pessoas têm interesses diferentes e mensuráveis por cada uma das atividades. E é claro que a gente gostaria que as pessoas realizassem as atividades que mais gostam, mas isso nem sempre vai ser possível. Então, o nosso objetivo, nesse caso, poderia ser o quê? Poderia ser maximizar o interesse total do grupo. Então, embora as pessoas individualmente não façam a atividade que elas mais gostam, a soma total dos interesses do grupo poderia ser a maior possível. Lembre que aqui nós estamos supondo que os interesses são mensuráveis, ou seja, temos números associados a eles. Aqui embaixo tem algumas aplicações que podem ocorrer na vida real. Uma delas poderia ser a escolha de motoristas para fazer entregas. E aqui talvez o que a gente vai levar em conta não é o interesse do motorista, mas sim o tempo total de se realizar todas as entregas. Um segundo exemplo seria a alocação de ordens de produção numa fábrica. E aqui podemos imaginar que dentro da fábrica existem diferentes máquinas e que cada máquina pode realizar um certo grupo de tarefas com velocidades diferentes, com produtividades diferentes. Portanto, cabe à gestão da fábrica fazer essa atribuição de ordens, essa distribuição de ordens em cada uma das máquinas. E uma última aplicação é a construção de horários de aula numa universidade. Imaginando o horário semanal de uma universidade, existem vários horários disponíveis e em cada horário é preciso alocar um professor e uma disciplina. Então vejo que o problema de designação ele pode ocorrer em cenários muito distintos. E é claro que em cada situação haverá especificidades. O que nós vamos ver na aula de hoje são dois exemplos simples, mas que mostram a ideia básica por trás do problema da designação. Vamos começar então com o nosso primeiro exemplo. Uma companhia possui 4 gerentes disponíveis para liderar 4 projetos. Estima-se que cada gerente conseguiria trazer um retorno financeiro diferente dependendo do projeto que conduzir, conforme a tabela a seguir. Então vejamos aqui na tabela que nós temos 4 gerentes e 4 projetos. E essa tabela diz o seguinte: se, por exemplo, a gerente Paula conduzir o projeto 1, o retorno financeiro esperado vai ser de 13 mil. Veja que os valores aqui estão em milhares. Se a Paula conduzir o projeto 2, então o retorno financeiro será de 12 mil. E assim por diante. Se, por exemplo, a Mônica conduzisse o projeto 4, o retorno financeiro seria de 26 mil. Continuando aqui embaixo. A companhia deseja designar um projeto para cada gerente. E as perguntas são: qual gerente deve liderar qual projeto? E qual será o retorno total obtido? Vamos começar definindo as variáveis do problema. Então vejamos que para cada gerente é preciso designar um projeto. Então, se nós enumerarmos as gerentes como 1, 2, 3 e 4, temos aqui um índice que vai de 1 a 4 para as linhas e um índice que também vai de 1 a 4 para as colunas. E o que nós queremos saber é, para a linha 1, qual deve ser a coluna J associada,
para a linha 2, qual vai ser a coluna j associada, e assim por diante. Portanto, uma maneira de definir as variáveis é dessa forma aqui. O x e j vai ser uma variável binária que, se for igual a 1, significa que a gerente i vai liderar o projeto j. E se for igual a 0, a gerente i não irá liderar o projeto j. Aqui o i vai de 1 até 4 e o j também. De modo que, com essa definição, temos aqui um total de 16 variáveis, com todas as combinações possíveis entre os i's e os j's. Então, se a gente tivesse, por exemplo, x 1, 2 igual a 1, isso significa que a gerente Paula, que tem o i igual a 1, estaria liderando o projeto 2 e, portanto, haveria um retorno financeiro de 12.000. Esse retorno financeiro está aqui na função objetivo. Nós teríamos 12 vezes 1. Se ela liderasse o projeto 3, por exemplo, então nós teríamos 17 vezes 1, correspondente ao x13, que seria igual a 1 nesse caso. E dessa forma nós definimos todos os termos da função objetivo. São os retornos esperados da tabela, da gerente i conduzindo o projeto j, multiplicados pelas variáveis correspondentes. E nesse caso nós queremos maximizar esse valor total. Vamos aqui começar com as restrições do problema. E basicamente nesse problema, o que é preciso fazer é cada gerente conduzir um projeto, porém esses projetos devem ser diferentes. Então nós vamos dividir as restrições em duas partes. Na primeira parte, a gente vai fazer com que cada gerente receba um projeto, e na segunda, com que cada projeto receba uma gerente. Então vamos aqui para a primeira parte. Olhando aqui para a gerente Paula, que pode receber os projetos 1, 2, 3 ou 4, nós precisamos inserir uma restrição que faça com que ela receba apenas um desses projetos. Lembrando que o índice da linha da Paula é o índice 1, então veja que nessa restrição nós estamos dizendo exatamente isso. A soma das variáveis que tem o primeiro índice igual a 1 tem que ser igual a 1. Ou seja, dessas 4 variáveis, exatamente uma delas será positiva e todas as outras serão iguais a 0. Dessa forma, essa restrição garante que a Paula irá receber exatamente um projeto. Olhando agora para a Rafaela, temos uma situação similar. O primeiro índice das variáveis dela é o 2, então veja que aqui temos o somatório de x21 mais x22 mais x23 mais x24 igual a 1. O que faz com que exatamente uma dessas 4 variáveis tenha valor 1 e as outras 3 tenham valor 0. Fazendo a mesma coisa para as outras gerentes, temos aqui as 4 restrições que fazem com que cada gerente receba um projeto. Agora eu quero falar com vocês sobre essa notação de somatório. Como eu já comentei em aulas anteriores, a notação de somatório é muito importante dentro da pesquisa operacional, pois ela é utilizada com muita frequência. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é como escrever cada uma dessas restrições de uma forma mais compacta. Então vejamos, essa primeira somatória que está aqui diz o quê? Que as variáveis do tipo x1j estão sendo somadas, sendo que o j varia de 1 até 4. Ou seja, estamos somando x11, x12, x13 e x14. E essa soma é igual a 1. Portanto, escrevendo de uma forma compacta o que está aqui nessa primeira restrição. No segundo exemplo, o que a gente mantém fixo é o índice i igual a 2 da variável. Então, essa somatória é x21 mais x22 mais x23 mais x24 igual a 1, pois aqui temos o j variando de 1 a 4, representando exatamente o que está escrito nessa segunda restrição. De modo análogo, temos aqui
a terceira e a quarta restrições escritas de forma compacta. E é possível resumir ainda mais essas 4 restrições numa só, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, em uma linha, nós estamos escrevendo as 4 restrições do problema de uma só vez. Então veja que nós estamos somando as variáveis x e j, sendo que o j vai de 1 até 4. E aqui na frente temos o i variando de 1 até 4 também. Então é preciso entender que o que está depois dessa vírgula, esse i igual a 1, 2, 3, 4, nos diz que aqui nós temos 4 linhas diferentes. Uma linha para o i igual a 1, outra para o i igual a 2, para o i igual a 3 e para o i igual a 4. Nessa somatória, o i, portanto, vai ser fixo em cada uma das linhas. E dentro de cada linha, o j vai variar de 1 a 4. Portanto, na primeira linha, onde o i é igual a 1, nós temos x11 mais x12 mais x13 mais x14 igual a 1, que é exatamente o que está escrito nessa primeira restrição. Na segunda linha, o i está fixo em 2. E aí temos x21 mais x22 mais x23 mais x24 igual a 1, que é o que está escrito na segunda restrição. E o mesmo se repete para o i igual a 3 e para o i igual a 4. Antes de a gente continuar, você pode achar que essas restrições já são suficientes para esse problema. Mas veja que isso não é verdade, porque somente com essas restrições nós poderíamos, por exemplo, designar o projeto 4 para as 4 gerentes, o que, aliás, nos ia trazer um ganho muito alto. Veja que em cada linha, o projeto 4 é aquele que tem sempre o maior valor. Mas nós não podemos designar o projeto 4 para as 4 gerentes. Então é preciso limitar também que cada projeto seja designado a exatamente uma gerente. E é isso que nós faremos na segunda parte das restrições. Vamos agora para a segunda parte das restrições. E se na primeira parte a gente estava considerando as gerentes, uma por uma, e estabelecendo que cada gerente deve receber um projeto, agora nós vamos considerar os projetos um a um e estabelecer que cada projeto deve receber uma gerente. E as igualdades são muito parecidas. A diferença é que antes a gente olhava para as variáveis linha por linha e agora a gente vai olhar coluna por coluna. Então, na primeira restrição, nós estaremos olhando para todas as variáveis que têm o segundo índice, que é o índice j, igual a 1. Vejamos aqui essa igualdade. Todos os segundos índices são iguais a 1. E a somatória é feita no primeiro índice, no índice i. Portanto, temos x11 mais x21 mais x31 mais x41 igual a 1. Essa igualdade faz com que exatamente uma dessas 4 variáveis tenha valor igual a 1 e as outras 3 tenham valor igual a 0. De modo que aqui nós estamos assegurando que o projeto 1 vai ser designado a exatamente uma das gerentes. De forma análoga, temos as outras 3 igualdades, uma para cada um dos outros 3 projetos. Aqui do lado, eu estou colocando como a gente poderia escrever essas 4 igualdades utilizando notação de somatória. Então veja que agora a primeira igualdade tem o j fixo igual a 1 e o somatório é feito na variável i, que varia de 1 até 4. Na segunda igualdade, o somatório é fixo com o j igual a 2 e, novamente, o índice que varia é o i, que vai de 1 até 4. E a mesma coisa para as últimas 2 igualdades. E como fizemos no slide anterior,
nós podemos resumir essas 4 igualdades nessa expressão em que temos o somatório de x e j com o i variando de 1 a 4 igual a 1, sendo que o j é igual a 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o que está depois dessa vírgula indica que temos uma linha diferente para cada valor de j, de modo que essa expressão equivale às 4 linhas, uma para cada valor de j. Está aqui o modelo matemático completo desse problema de designação, definição das variáveis, função objetivo. Aqui as primeiras 4 restrições, dizendo que cada gerente recebe um projeto. Depois mais 4 restrições, dizendo que cada projeto recebe uma gerente. E por último, o tipo de variável, dizendo que todas são binárias. Temos aqui o modelo no LPsolve, com a função objetivo aqui em cima, depois todas as restrições, e aqui no LPsolve é preciso escrever todas as igualdades explícitas. Não dá para usar a notação de somatória, como a gente pode fazer no papel. Por último, o tipo das variáveis, e aqui são todas binárias. Resolvendo o modelo, vamos olhar aqui no resultado. E a solução indica que a gerente 1 deve liderar o projeto 4, aqui dizendo que a variável x14 é igual a 1. Depois temos a variável x23 igual a 1 também, então a gerente 2 deve liderar o projeto 3. A gerente 3 deve liderar o projeto 1. E por último, a gerente 4 deve liderar o projeto 2. E nessa configuração, o ganho esperado total é de 61 mil. Vamos agora estudar um segundo exemplo de problema de designação. Começando aqui em cima. Existem 3 máquinas para realizar 4 tarefas. Todas as máquinas podem realizar qualquer tarefa, mas com diferentes custos. E aqui o custo C e J indica o custo da máquina I realizar a tarefa J. E esses custos estão mostrados na matriz C. Então vejamos aqui a matriz C, onde temos as linhas 1, 2 e 3, e também as colunas 1, 2, 3 e 4. Cada linha está associada a uma máquina, temos no total 3 máquinas, e cada coluna está associada a uma tarefa, temos no total 4 tarefas. Então, por exemplo, esse valor aqui, 61, é o custo de a máquina 1 realizar a tarefa 2. Esse valor aqui, 86, é o custo de a máquina 2 realizar a tarefa 4. E assim para todos os outros valores dessa matriz. Continuando aqui embaixo, os tempos em minutos que a máquina I demora para realizar a tarefa J são mostrados na matriz T. E aqui faltou um S, mostrados. De novo, temos 1, 2 e 3 para a máquina e 1, 2, 3 e 4 para os trabalhos ou as tarefas. A interpretação é a mesma da de cima. Então, por exemplo, esse 45 é o tempo que a máquina 3 demora para realizar a tarefa 2. Continuando aqui embaixo, sabendo que as máquinas podem trabalhar ao mesmo tempo e todas as tarefas devem ser realizadas em até 120 minutos, como elas devem ser distribuídas nas máquinas de modo a se minimizar o custo total. Veja que nesse exemplo, o número de máquinas e de tarefas não é igual. Nós temos 4 tarefas que precisam ser executadas em 3 máquinas. Então, com certeza, pelo menos uma das máquinas vai ter que realizar mais do que uma tarefa. Muito bem,
vamos aqui definir as nossas variáveis, e a definição é bem parecida com a do problema que a gente viu antes, do exemplo 1. Aqui vamos definir as variáveis x e j como variáveis binárias, que serão iguais a 1 se a máquina I realizar a tarefa j, e 0 caso contrário. Aqui o I vai de 1 até 3 e o j vai de 1 até 4, de modo que no total nós teremos 12 variáveis. O objetivo desse problema é minimizar o custo total. Então, na função objetivo, temos aqui a palavra minimizar, e os valores multiplicados pelas variáveis são os valores trazidos da matriz de custos. Temos aqui o 15, 61, 33, 94, que são os mesmos valores que estão aqui embaixo, que eu acabei de sublinhar. No total, temos 12 termos na função objetivo, um associado a cada variável. Nesse problema, como nós temos definidos os valores de C e J, que são os elementos dessa matriz, nós podemos também, se desejarmos, escrever a função de forma compacta. Então veja que essa somatória dupla diz exatamente o mesmo que essa soma explícita. Aqui nós temos o somatório com o I variando de 1 até 3 e o J variando de 1 até 4 dos termos C e J vezes X e J. E nesse caso, a gente só pode escrever essa expressão porque definimos previamente a matriz C e todos os seus elementos. Vamos agora ver as restrições do problema. E aqui teremos dois tipos de restrição. No primeiro tipo, precisamos colocar na formulação de que todas as tarefas devem ser executadas por alguma máquina. E no segundo tipo de restrição, estaremos preocupados com o tempo total, que deve ser de, no máximo, 120 minutos. Lembrando aqui da nossa matriz de tempos, em que as linhas estão associadas às máquinas e as colunas associadas às tarefas. Então, temos aqui 3 linhas e 4 colunas. Veja, a tarefa 1, que é referente à primeira coluna, deve ser executada em exatamente uma máquina. E é isso que está escrito nessa primeira restrição. A tarefa 1 está associada ao segundo índice, que é o j igual a 1. Então, temos aqui que x11 mais x21 mais x31 deve ser igual a 1, dizendo que a tarefa 1 deve ser executada em exatamente uma das 3 máquinas. A mesma ideia é válida para a segunda tarefa. Esse 2 aqui no índice j representa a tarefa 2, e o somatório das variáveis que tem como segundo índice o 2 deve ser igual a 1, fazendo com que a tarefa 2 seja executada por exatamente uma máquina. De forma análoga, temos aqui uma igualdade para a tarefa 3 e uma igualdade para a tarefa 4. Essas 4 restrições podem ser escritas em formato de somatório. Então veja que aqui, fixando o j igual a 1, temos a somatória de x e 1, sendo que o i vai de 1 até 3. Na segunda, o j fixado em 2, depois fixado em 3 e depois fixado em 4. E essas 4 expressões podem ser resumidas nessa única expressão, que representa essas 4 linhas. Lembrando que o que tem depois da vírgula, esse j igual a 1, 2, 3, 4, significa que temos 4 linhas diferentes, 4 expressões diferentes, sendo que na primeira o j é igual a 1. Então, é como se nós fixássemos esse j igual a 1, sendo a somatória no índice i, que vai de 1 até 3. Depois estamos fixando o j em 2, em 3 e em 4. Vamos continuar com as restrições e agora nos preocupar com o tempo. A restrição do problema era a seguinte: todas as tarefas devem ser realizadas em até 120 minutos. Lembrando aqui que na matriz de tempos temos as linhas associadas às máquinas e as colunas
associadas às tarefas. Então agora estaremos olhando para as linhas. Por exemplo, na linha 1, em que temos os tempos das tarefas na máquina 1, já dá para ver que não seria possível que essa máquina realizasse as 4 tarefas, pois a soma desses 4 números é maior do que 120. E para colocar isso na restrição, basta escrever essa expressão que está aqui. 32x11 mais 57x12 mais 17x13 mais 56x14 menor ou igual a 120. Esses valores, 32, 57, 17 e 56, são os valores que vêm da matriz de tempo, cada um deles multiplicado pela variável correspondente. Portanto, essa restrição limita o tempo total gasto na máquina 1, e esse tempo total vai ser determinado pelos valores das variáveis. Veja que em todas as variáveis, o primeiro índice, o índice i, é o índice 1, pois está associado à máquina 1. De modo análogo, fazemos uma restrição para a segunda máquina e uma restrição também para a terceira máquina, com os valores multiplicando as variáveis obtidos a partir dessa matriz. E pelo fato de nós termos definido essa matriz e os valores de t e j, nós podemos escrever essas 3 restrições de uma forma resumida, numa única expressão, dizendo que a somatória t e j vezes x e j, com o j variando de 1 a 4, é menor ou igual a 120 para 3 valores de i, o i igual a 1, 2 e 3. Só para reforçar mais uma vez, o que vem depois da vírgula, esse i igual a 1, 2, 3, está nos dizendo que aqui nós temos 3 restrições diferentes, sendo que na primeira o i está fixado em 1, depois na segunda fixado em 2 e na terceira fixado em 3. E o somatório, a expressão de somatório, tem o j variando de 1 até 4. E aqui está o modelo matemático completo para esse problema, começando pela definição das variáveis, a função objetiva a ser minimizada, o primeiro grupo de restrições, dizendo que cada tarefa deve ser realizada em exatamente uma máquina, o segundo grupo de restrições, dizendo que o tempo em cada máquina não pode ultrapassar 120 minutos, e por último, a expressão dizendo que todas as variáveis são binárias. Temos aqui o problema escrito no LPsolve, começando com a função objetivo, as primeiras 4 restrições, as últimas 3 restrições e a declaração do tipo de variável. Resolvendo esse problema, o resultado que o programa dá é o seguinte: a máquina 1 deve realizar a tarefa 1, a máquina 2 deve realizar a tarefa 2 e a tarefa 4 também. E a máquina 3 deve realizar a tarefa 3. E o custo total associado com essa distribuição de tarefas será 186. Finalizamos assim mais uma aula e eu aguardo você no próximo vídeo.